Fala, Saguetiana, começando mais um pré-jogo aqui no canal, CRB Minha Paixão. Amanhã estádio Vila Belmiro, Santos e CRB, às 18 horas. Primeiro confronto aí, né? E praticamente jogo importante para a equipe saguetiana. Isso que, já que o CRB enfrentou a equipe do Santos no outro ano, teve um empate no Repelé 1-1, né? Gol do Anselmo Ramon. E também teve jogo de na Vila Belmiro, o CRB venceu por 2-0, o gol do La Bandeira e do Creito. Dessa vez é uma história diferente, um momento diferente. A equipe do Santos é time Série A, mas não vem vivendo um bom momento, e o CRB tem que tirar proveito disso. O Mr. Barroca tem dúvida ali na escalação, daqui a pouco eu vou trazer aqui a prova da escalação. Também trazer um canal aí que fala do Santos também, presta o trecho aí, no pré-jogo dele aí, de Santos CRB, e o canal dele Santos na Real, né? E também trazer a coletiva do GG falando um pouco aí desse confronto de amanhã, ressaltando para esse confronto entre Santos e CRB, como eu falei, jogo difícil, mas o CRB tem que tirar proveito. O CRB que não conta com o Rainer, ele que está emprestado ao CRB, pertence ao Santos, também não joga contra o Cuiabá na Série B, né? Tomou o terceiro cartão. O CRB deve ter a volta do Segovia, que treinou aí com a equipe, né? Acredito eu que aprova a escalação, vem ele titular ali, daqui a pouco eu trago a escalação aqui. E ressaltando, a pressão tá muito grande do outro lado, do Santos, que trocou de treinador, né? Foi demitido aí o Coxinha, entrou agora o treinador Creito Xavier, né? Auxiliar do Tite, né? Praticamente vem aí como titular, vem como um treinador agora do Santos. Primeiro trabalho dele agora é solo, como treinador. Veio também o filho do Tite aí com ele, né? Vamos aguardar aí, né? E pode ter mudanças, apesar que ele não vai ficar no banco de reserva, mas deve mexer a equipe ali do Santos, que tem vários desfalques, se tratando também do Neymar, que também não joga, né? Mas, como eu falei, a possível escalação do CRB, vamos trazer na tela aí, Matheus Albino, Everton, já que o Rainer não joga, né? Segovia, Henry, Matheus Ribeiro, Igor Militão, Fernando Henrique, GG, Danielzinho, Thiaguinho, Breno Herculano, e também outro que viajou com a delegação, que está à disposição também do Eduardo Barroca, é o jogador David da hora. Desconforto muscular, vai ficar aí à disposição aí do Mr. Barroca. Ressaltando também, quem sabe um jogo que, meu pra cá, que acredito eu, né? Acredito que o CRB pode arrancar ali uma vitória de 1-0, né? Um pra cá ali que eu acredito que o CRB pode arrancar de 1-0, até mesmo trazer um empate, não seria um péssimo resultado. Então comente aqui no canal o pra cá de jogo de amanhã, entre Santos e CRB, às 18 horas na Vila Belmiro. Aqui para o trecho aí do GG falando, mas antes disso, antes da coletiva do GG falando aí, vamos trazer o canal aí, para o trecho do canal Santos na Real. Se inscreva lá no canal dele aí, do amigo aí, vamos ver o que ele falou aí no pré-jogo dele aí, beleza? Tamo junto, se inscreva no canal. O Santos vai pegar o CRB, imagino que os torcedores do CRB devam ter ficado muito felizes em enfrentar o Santos, porque o Santos jogou com o CRB para a segunda divisão 2 vezes no ano passado, perdeu lá, se eu não me engano, e acho que empatou lá, não tenho certeza agora, mas o Santos não conseguiu ganhar do CRB, e perdeu na Vila Belmiro, no último jogo na Vila Belmiro que o Santos fez em 2024 pela segunda divisão. O Santos conseguiu perder, né? Aquele time que a gente reclamava bastante, mas que hoje em dia a gente até tem saudade um pouco, né? Porque, pelo amor de Deus, o time de 2025 foi mal montado. Um monte de jogador bichado, um monte de resto dos outros times refugos, e ficamos com a base da Série B. Como um time desse vai encarar de igual para igual Flamengo, Palmeiras, como muitos outros canais estão falando? Um absurdo, não tem como. E é nessa hora que a gente chega precisando de elenco, a gente não consegue nem ganhar do Red Bull Bragantino. Quando a gente precisa de elenco, quando tem jogador machucado, cadê o elenco que todo mundo falou que era muito bom? É aí que a gente desmascara todo mundo que ficava falando que esse time ia disputar título, ia disputar Libertadores. Não tem como, cara. Não tem como você vender uma coisa tão mentirosa assim. Não vai disputar lá embaixo mesmo, e o Santos precisa de reforços. O primeiro que chegou foi de um técnico, a gente não tinha técnico. Hoje foi apresentado o Kleber Xavier, numa apresentação que vou te falar aí em Santos, departamento de comunicação, meus amigos aí, preciso arrumar aí a internet. Nossa, cara, travando o tempo inteiro. Não sei se de repente foi culpa do Santos, foi culpa da operadora, mas é um negócio que tem que ser melhor organizado aí. Foi difícil acompanhar, eu tive que ver depois em alguns outros canais também. Teve uma... Que absurdo, é a internet que falha, é esse cara aí falando besteira. Meu Deus do céu, Santos, que amadorismo, meus amigos. Falando em amadorismo, o Santos contratou esse técnico, que é um técnico que vai fazer pela primeira
primeira vez um trabalho solo, né? Ele tá vindo com uma equipe que todo mundo tá falando que é boa, principalmente o preparador físico. Vamos ver, a entrevista foi boa, mas se você lembrar bem, o Lisca também foi boa a entrevista. De novo, não quero ficar culpando os técnicos que passaram pelo Santos só, em 2023 principalmente, porque teve um elenco muito ruim que todo mundo passava o pano. As redes sociais passavam pano, ficavam só atacando os técnicos, enquanto o elenco rebaixou o Santos com um jogador bêbado. Bem, vocês conhecem a história toda, né? Vamos voltar um pouquinho sobre essa coletiva. A coletiva foi legal, importante, mas ela não diz nada, porque é o primeiro trabalho do cara. Ele falou várias vezes que ele vai trabalhar de jogo a jogo, então ele não falou que tem uma preferência por esquema tático, ele vai ver os jogadores que ele vai ter à disposição, e ele vai ter um trabalho muito grande, porque tem muito jogador, como eu falei, chegou um monte de jogador bichado no Santos, né? Tem jogador que tá voltando, enfim. Vamos ver o que vai acontecer, quais são os jogadores que ele vai ter à disposição. E se você for olhar bem, uma coisa que ele disse, ele gosta de recuperar jogadores em má fase e tal. Já tem as viúvas do Furt, já tá todo mundo alegre, né? Então, o Furt vai voltar. Eu conheço umas 3 viúvas do Furt aí que deve estar já colocando o pôster do Furt de volta no armário, né? O Guilherme parece que pode ter chance numa declaração dessa também, né? Vamos ver, né? Porque a gente não tem muitas opções. Você vai tirar o Guilherme, tá? Um monte de gente machucada. Quem você vai colocar? O Veron? Aí vai vir aqueles caras que gostam do Verón, que ficaram amigos dos agentes. Não, ele vai jogar bem, ele vai jogar bem. Não vai, tá fora de forma. A gente sabe o que vai acontecer quando esse Verón jogar. Talvez a molecada tenha chance, talvez o Matheus Xavier, o Lucas, o Ian. Vamos ver o que vai acontecer, que time do Santos ele vai colocar em campo contra o CRB. O time do CRB que deve estar empolgado, já que tem esse histórico nos últimos 2 jogos com o Santos. O CRB que está em 7º lugar com 10 pontos, e os times que estão acima dele, o líder está com 11 pontos, se não me engano é o Avaí. Aí depois tem um monte de time lá com 11 pontos, com 10. Atlético Paranaense está com 9. Ele vem de um empate contra o Paysandu, empatou com o Paysandu lá em Belém do Pará, com um jogador a mais, eles tiveram, mas foi um empate. O jogo anterior eles perderam do Atlético Paranaense, e o jogo anterior a esse, pela segunda divisão também, acho que eles ganharam. Então eles estão bem na segunda divisão. O Rainer tá jogando lá, eu sei que muitos blogueiros não gostam do Rainer, mas ele não vai jogar, tem que pagar uma multa muito cara, o CRB não vai fazer isso. E é um jogo que na Vila Belmiro a gente é uma incógnita, galera, porque a gente não sabe que time ele vai colocar em campo, né? A gente não tem tanta opção também, é aquela coisa do elenco ruim que foi montado, apesar dos blogueiros e canais de YouTube, jornalista, pseudo-jornalista falar que o Santos tinha um elenco bom. Não tem um elenco bom. A gente tem que ter reforços. Eu vejo esse técnico, assim, ele falou muito bem, mas a gente não vai saber o trabalho dele até realmente ver o que ele consegue fazer com esse grupo de jogadores. Esse grupo de jogadores mereceria um técnico que conseguisse fazer o potencial deles aflorar, jogarem mais. São poucos treinadores que fazem isso, eu cito o Sampaoli como um deles. Agora, Kleber Xavier, será? Escola Gaúcha, será que vai conseguir fazer? Será que vai fechar mais a casinha? Eu não sei. Dependendo do placar, o jogo de volta vai ser muito complicado, especialmente se tiver muitos jogadores do Santos machucados ainda. Eu vejo um confronto aí bem aberto. Eu estou um pouco preocupado, quem diria? Nós, santistas, preocupados com o CRB, mas é a realidade nua e crua do Santos. O jogo do Santos vai ser às 18 horas, vai ser transmitido pela Prime Video, ou então pelo melhor link que vocês conseguirem aí. Vai ser complicado, a venda de ingresso está muito baixa. Mais uma vez o Santos vai jogar em Santos. Com esse time ruim, a torcida já não está empolgada, a torcida já meio que está vendo o que está acontecendo com o time, que nem em 2023. Iniciando a coletiva com GG, meio campo do CRB, e a primeira pergunta é do Thiago Luiz, da CBN Maceió. GG, o Santos vive uma fase muito ruim nos bastidores com a torcida e no Campeonato Brasileiro. De que modo esse momento do adversário pode ajudar o CRB no confronto? Boa tarde, tudo bem? A gente sabe, né, da situação que o Santos vem enfrentando, que não é uma situação fácil, né, mas o Santos é uma grande equipe, né, tem um ótimo elenco de grandes jogadores, então a gente tem que entrar muito focado, vamos jogar na casa deles, onde eles estão acostumados a jogar, mas eu creio que a gente entrando focado, concentrado, nós vamos fazer um grande jogo e nós vamos conseguir um ótimo resultado. Pergunta do Marcelo Rocha, da Rádio Difusora. GG, tua avaliação dos jogos que já aconteceram, algumas surpresas, serve de parâmetro para o jogo do CRB? A gente iniciou muito bem, né, o brasileiro, fizemos bons jogos, tivemos bons resultados, mas agora é um jogo diferente, né? Mata-mata, são 2 jogos, 2 decisões, e vai ser um jogo muito difícil, mas eu creio que temos todas as condições para que a gente possa fazer um grande jogo e sair com um resultado positivo. Pergunta do Cauã Mendes, da TV Gazeta. GG, desde o ano passado já havia tentativa de te encaixar ao lado de outro meio armador, mas na maioria das vezes sem muito sucesso. Esse ano, desde a chegada do Barroca, a parceria com o Danielzinho vem dando certo e sendo recorrente entre os titulares. O que você acha que mudou para essa dinâmica começar a dar certo? Cara, acho que Danielzinho é um grande jogador, me sinto muito confortável jogando ao lado dele. Acho que faltava só alguns ajustes, né, para que a gente pudesse, né, na verdade, atuar juntos, e o Barroca conseguiu dar essa ajustada e graças a Deus tem dado certo, e eu creio que continuará dando certo. Pergunta do Maurício Barbosa, do programa Pitaco da Bola, da Rádio Nova Farol de Penedo. GG, nesta primeira partida diante do Santos, a postura será mais cautelosa, sabendo que a decisão ocorre em 180 minutos, ou o CRB buscará a vitória?
O CRB sempre joga para buscar a vitória, né? Acho que a gente sempre busca a vitória em todos os jogos, mas a gente também tem ciência que são 2 jogos, né? São 2 finais, que o primeiro jogo não pode resolver a classificação, então a gente tem que ter consciência disso, saber jogar, porque a gente tem um jogo de volta em casa. Esse jogo é super importante, mas o em casa pode definir, pode selar a nossa classificação, então a gente tem que ter sabedoria para poder jogar amanhã, fazer um bom jogo e ter um ótimo resultado para poder definir em casa. Para finalizar, a pergunta do Matheus Guimarães, do Timaço da Gazeta. Gigi, boa tarde. Na partida de amanhã, o CRB é colocado como um azarão diante de um clube de primeira divisão. Com sua experiência de carreira, isso pode ser um trunfo para buscar a vitória na casa do adversário? Pode sim, pode sim. Acho que as pessoas podem colocar a gente como azarão, mas eu acho que eu e todos os outros jogadores, a comissão técnica, a diretoria e todo regatiano acredita nessa classificação, sabe que a gente pode alcançá-la e nós vamos trabalhar, vamos se dedicar bastante para fazer isso.